Pessoal, aqui eu vou estar dando um exemplo aqui do conceito de herança, um exemplo simples aqui para você estar entendendo a aplicação de herança no Java. Aqui a gente tem três classes: classe pessoa, classe funcionário e aluno. Aqui temos a classe pessoa, é a superclasse, ou se preferir, a classe pai. Ela tem ela é estendida por duas classes, funcionário e aluno. Então, a classe pessoa serve de base para outras classes. Então, você reaproveita código. Então, por exemplo, a classe pessoa ela tem atributos como nome, CPF, data de nascimento. Isso é o que a pessoa tem. Ela tem um construtor aqui que você pode atribuir nome, CPF, criar uma nova pessoa, na verdade. Então, um funcionário, ele também tem os mesmos atributos de uma pessoa, porém a diferença é salário, data de emissão e cargo, certo? Então, a gente reaproveita uma classe já existente, estendendo todos os seus atributos. Funcionário aqui, ele estende nome, estende CPF, estende data, ele puxa os atributos de pessoa, passa a utilizar os atributos de pessoa e todos os métodos que estiver dentro de pessoa. Isso vale para aluno. Aluno também é um tipo de pessoa. Tem nome, CPF, data. A diferença é a sua matrícula. Então, ela estende os dados de pessoa. Então, assim, quando a gente vai fazer um cadastro de um funcionário, a gente acaba utilizando os mesmos dados, os mesmos métodos de uma pessoa. Então, o que a gente faz? Estende a pessoa e reutiliza código. Então, para criar um funcionário, a gente acaba instanciando uma pessoa, criando, passando os valores para a pessoa. A gente sempre, quando vai utilizar algum método da classe ou algum atributo da classe pai, da superclasse, porque essas duas classes são subclasses e essa classe é superclasse. Então, se a gente vai utilizar o construtor lá da superclasse, esse construtor chamado pessoa, a gente utiliza o super, que é da superclasse. A gente passa super e os parâmetros. Nesse super e os parâmetros é criado um tipo de pessoa. Aí qual que é a diferença? A gente tem salário, data de emissão. Então a gente cria um funcionário reutilizando códigos da superclasse. O mesmo serve para aluno. Certo. Um outro conceito é assim. Se a gente vir aqui e declarar uma variável do tipo pessoa P1 é igual a new aluno, aqui já dá pra ver que existe uma diferença de tipo. Pessoa P1 é igual a new aluno. Existe uma diferença de tipo que não pode ser aplicada. Mas se a gente vir aqui no filho e fazer essa declaração aqui, aluno A1 é igual a new pessoa, tá. Isso aqui que a gente está chamando construtor vazio. E um conceito do Java é o seguinte: por padrão, quando você cria uma classe, essa classe já vem com construtor vazio. Mas quando você cria um construtor,
você obrigatoriamente, se você for utilizar o construtor vazio, como eu estou fazendo, você deve criá-lo. Então, vamos criar o construtor vazio. Pronto. E aqui na pessoa, no aluno, vamos criar um construtor vazio também para o aluno. A gente vai fazer um teste agora. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer agora? Tá. Primeiro conceito: herança é reutilização de código. Existe uma classe base e a gente herda os atributos e herda os métodos daquela classe, certo? Eu quero fazer um teste agora, mostrando para vocês que a pessoa, ela pode ser um tipo de funcionário, mas o funcionário não pode ser um tipo da pessoa, entendeu? A pessoa, a classe pai, a superclasse, ela pode receber uma subclasse, uma classe filho, porém o filho não recebe o pai. Vamos dar um exemplo aqui de tamanho. Funcionário cabe em pessoa? Sim. Pessoa cabe em funcionário? Não. Esse seria o exemplo. Vamos ver na prática? Vamos fazer uma instância aqui. Vamos fazer do aluno, que a gente criou os métodos do construtor vazio. A gente vai criar aqui um pessoa P1. Estou criando um objeto pessoa que vai receber o que? New aluno. Certo, recebeu. Então, o objeto new pessoa recebeu o aluno. Então, o P1 é do tipo aluno. P1 é do tipo pessoa que recebeu uma instância de aluno, certo? O pai recebeu o filho. Porém, se a gente vir aqui no filho e fazer aluno, colocar 1 é igual a new pessoa, não pode, dá incompatível. Lembrando que eu criei, que aqui existe o construtor vazio. Então, o filho não recebe o pai. Certo. Um outro conceito que a gente pode estar verificando é se um aluno pode, uma subclasse pode receber outra subclasse. Teoricamente não. Apenas o pai recebe o filho. O filho não recebe outro filho e nem recebe o pai. Vamos lá? Vamos fazer aluno recebendo funcionário para fazer o teste? Tá. Aqui tô falando construtor vazio. Vamos criar o construtor vazio. Criar o construtor vazio para este. Certo. Vamos compilar aqui. Tá vendo? Ele não pode ser, um aluno não pode receber funcionário. Um filho não recebe um outro filho. Certo? Agora vamos fazer funcionário recebendo aluno. Vamos fazer o inverso.
não recebe. Então, o conceito aqui, vou apagar aqui. Então, este é o conceito. Vamos fazer uma outra classe, herdando classe subfuncionário. Essa classe subfuncionário eu vou passar por parâmetro isso aqui para eles. Vou dar vamos colocar extend, né? Extend funcionário. Vamos passar um valor aqui. Vamos importar construtor vazio. Construtor vazio de um subfuncionário. Vamos colocar aqui uma outra variável para diferenciar. String carga horária, certo? Então, ó, vou explicar aqui para vocês. A gente está fazendo o que a gente acabou de fazer, uma hierarquia de heranças. A gente tem pessoa, que é utilizada como base estendida para o funcionário. Quando você vai criar um funcionário, você herda todos os atributos de uma pessoa, como nome, CPF. A única diferença é o data de nascimento, valor, salário, essas coisas. O subfuncionário também é um funcionário. Então, ele vai herdar o que? Ele vai herdar salário, vai herdar cargo, vai herdar data de admissão e ele não deixa de ser uma pessoa, então ele vai herdar os valores da pessoa. Então, quando ele for criar um funcionário, ele vai passar para um funcionário para criar uma pessoa que ele vai estender da pessoa, entendeu? Eu vou criar um subfuncionário, ele puxa de funcionário os atributos de um funcionário mesmo e também os atributos de uma pessoa. Então, o subfuncionário, ele é um tipo de funcionário que é um tipo de pessoa. Por exemplo, e o funcionário, naquela hierarquia que a gente fez lá, o funcionário, ele recebe subfuncionário, porém, o subfuncionário não recebe funcionário. Quando a gente criou lá, funcionário F1, recebe pessoa? Não. Agora, pessoa P1 recebe new funcionário? Sim. Funciona a mesma coisa. Então, isso se chama reutilização de código.
ao invés de eu pegar todos os atributos, escrever tudo aquilo que eu fiz em pessoa e colocar aqui e fazer todos os métodos, eu faço o que? O extend. O extend isso se chama reutilização de código, e isso se chama hierarquia de heranças, certo? É para isso que serve herança, para herdar. A pessoa deixa de herança seus atributos e métodos, entendeu? A gente pode o que? Sobrescrever método? Sim. A gente pode fazer várias outras operações, porém já fazendo reutilização de código. Próxima videoaula é sobre polimorfismo, conceito de polimorfismo, dessa mesma forma, e exemplos práticos, exemplos simples, como foi agora, seria a videoaula de polimorfismo. É só olhar aqui no lado direito, vocês devem estar assistindo a playlist. O próximo vídeo seria polimorfismo. Vejo vocês lá.